Olá, existe um silêncio que grita, um vazio que só é revelado quando a vida termina. E a parábola do rico e Lázaro expõe essa verdade de forma direta, dolorosa e impossível de ignorar. Enquanto alguns vivem como se nunca fossem prestar contas, outros sofrem acreditando que Deus não os vê. Mas Jesus revela um cenário inesperado. E se a verdadeira virada da sua história não acontecesse no auge, mas na hora em que tudo finalmente se revela? Em Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31, Jesus conta sobre dois homens que viveram mundos totalmente diferentes, opostos, até que a morte os trouxe para o mesmo ponto de encontro. Prepare-se, esta é uma das parábolas mais profundas e perturbadoras do Evangelho, e ela não fala apenas sobre riqueza, mas sobre cegueira espiritual, negligência humana e decisões eternas que ninguém pode evitar. E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. Jesus compartilha essa parábola em meio a debates intensos com fariseus que zombavam dos seus ensinamentos sobre dinheiro, responsabilidade espiritual. Eles eram líderes religiosos respeitados, mas viviam presos aos status, à aparência e ao acúmulo de riquezas. E naquele momento, o povo via os ricos como abençoados e os pobres como amaldiçoados. E Jesus desmonta essa mentalidade ao contar uma história que contraria completamente a lógica da época. E ele fala a homens que acreditavam seguir a lei, mas que ignoravam a compaixão. Ao redor, multidões curiosas ouviam cada palavra tentando entender o que realmente importava diante de Deus. É nesse ambiente de tensão moral que surge essa parábola que inverte valores e expõe verdades totalmente desconfortáveis de se ouvir. Jesus descreve um homem rico que vivia em luxo todos os dias, vestido com roupas finas e cercado de banquetes. E do lado de fora da porta, um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, desejava apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães se aproximavam para lamber as suas feridas. Então a morte chega para ambos. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, que era um lugar de descanso e consolo. Já o rico, porém, desperta em tormentos. E ele clama por misericórdia, pedindo até uma gota d'água, mas há um abismo intransponível entre eles. Contanto que nem o rico poderia ir até onde Lázaro estava, e nem Lázaro poderia ir aonde o rico estava. E sem poder mudar o próprio destino, o rico suplica que Lázaro avise os seus irmãos. Mas houve uma resposta mais dura da história. Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Então você vê que o principal ensino central dessa parábola é que uma vez que se chega na eternidade, uma vez que nós fechamos os olhos desse mundo aqui e acordarmos na eternidade, nada mais há a ser feito e não há como se mudar um destino eterno, uma vez que nós fechamos os olhos nesse mundo. E o cerne dessa parábola não é riqueza material, mas é a indiferença espiritual. Jesus revela que o problema do rico não era ter bens, e sim ignorar aquilo que Deus valorizava, porque ele viveu para si mesmo, fechado em um ciclo de autossuficiência, sem compaixão, sem sensibilidade e sem propósito. Porque a metáfora central ela é clara. Quem vive apenas para o presente se perde eternamente. Quem vive esquecendo o próximo se distancia de Deus.
Quem confia só nos próprios recursos se torna cego para aquilo que realmente importa. A mensagem principal é que há consequências eternas para decisões temporais e que Deus vê tanto o sofrimento dos esquecidos quanto a arrogância daqueles que se acham intocáveis. Porque hoje essa parábola toca profundamente uma sociedade marcada por desigualdade, egoísmo e pressa. Muitos vivem cercados de distrações, construindo muros, acumulando coisas, mas ignorando pessoas. Muitos vivem cercados, outros se sentem invisíveis, acreditando que Deus se esqueceu deles, esqueceu o seu nome. E assim como Lázaro parecia esquecido para o mundo, esquecido também para o rico. E a parábola confronta aqueles que acham que podem viver sem responsabilidade espiritual, mas também consola quem sofre injustamente, lembrando que Deus vê aquilo que é invisível e é relevante, porque mostra que a vida não é medida apenas pelo que nós conquistamos, mas pela forma como tratamos aqueles que foram colocados no nosso caminho. Jesus nos chama a despertar antes que o tempo seja tarde demais. E o ponto cego que ninguém percebe é que o rico nunca rejeitou Deus explicitamente. Ele não era um perseguidor, não era um assassino, não era um blasfemo. O seu erro foi muito mais sutil e por isso mesmo o mais perigoso de todos. Ele simplesmente ignorou. Ele não fez o mal, apenas não fez o bem. E Jesus mostra que omissão também tem consequências. Um outro detalhe que poucos percebem, que Lázaro tem nome, o rico não. Jesus está dizendo que no reino de Deus não se mede por status, mas por caráter. E o alerta final é devastador. Quem não escuta a palavra hoje não será convencido nem diante do maior milagre. E isso revela que o problema nunca foi falta de sinal, mas sim falta de mudança. E por fim, essa parábola nos coloca diante de uma decisão inadiável. Viver como rico, anestesiado pelo conforto e pela distração, ou viver com a consciência de que cada escolha ecoa na eternidade. Jesus encerra deixando claro que ninguém está isento de responsabilidade. Todos nós prestaremos contas. E a pergunta que fica é simples e profunda. Se Deus hoje escrevesse a sua história final, você estaria mais parecido com o homem que tinha tudo e perdeu o essencial, ou com aquele que não tinha nada, mas que encontrou um descanso eterno? Essa reflexão continua mesmo depois desse vídeo e talvez transforme completamente a maneira como você vive a partir de agora. Porque a questão não é sobre o que temos, mas é sobre eternidade. E se você fechasse os seus olhos hoje nesse mundo físico, em que lugar a sua alma estaria na eternidade? Se nunca parou para pensar, é bom começar a pensar. E para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal, e até o próximo vídeo.